Nesta noite quero saudar a todos nossos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Quero dizer-lhes que é uma alegria de nós outros poder estar outra vez compartilhando um texto sagrado contigo a este princípio de semana, a qual hoje é um dia muito especial para todos nós outros cristianos, que se trata do dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. E com base em este evento tão importante que é para nós outros, a ressurreição, queria compartilhar um texto sagrado contigo, qual nós outros encontramos no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, versículo de número 13, até o versículo de número 35, que é um texto bem conhecido de todos aqueles que amam ler as Sagradas Escrituras, que se trata de Jesucristo pós-ressurreição andando com os discípulos en el camino de Emaús, ou por el camino que iba a Emaús. E dentro desta realidade até parece algo ilógico para nós outros cristianos nos alegrar com a morte e crucificação e luego por fim a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Uma das coisas que as grandes religiões mundiais não lo têm é justamente esta esperança que nos ha dado através de sua ressurreição, o princípio de nossa fé. E quando nós outros nos deparamos com um texto tão contundente como este, nós outros vamos ver que Jesucristo, depois de haver ressuscitado, por lo menos ele teve a preocupação ou enfatizou, com base neste texto, três aspectos que o ser humano pode ter plena segurança que nosso Senhor Jesus está interessado para nos mostrar, para nos revelar e para nos dar a contundência necessária para nós outros podermos andarmos um pouco mais confiados através da fé em nosso Senhor. E uma delas nós outros encontramos no versículo de número 15, justamente que Jesucristo pós-ressurreição, ele se preocupou em caminhar com os homens. Uma grande verdade é que nunca estamos solos em nossa caminhada. E podemos ver que os discípulos andavam cabeça baixa, pensativos, e incluso dialogando entre eles sobre o fato sucedido, que era indudablemente o que foi a crucificação, porque todavia eles estavam distantes de Jerusalém, estavam lejos por el caminho, e todavia não haviam recebido as boas novas que Jesus havia ressuscitado. E quando nós outros nos deparamos com o versículo número 15, vamos ver que mesmo sendo solamente 2 discípulos, Jesucristo se preocupou em ir até allá e mostrar-se que ele estava interessado de caminhar com os sujos. E com isto nós outros sacamos em este princípio de noite uma contundência veraz para nossa fé, que mesmo nós outros sendo poucos, mesmo nós outros estamos aparentemente apartados do que é a conoia de viver em comunhão em si com a igreja do Senhor, ou estamos uns para cá, outros para já devido às circunstâncias que estamos vivendo, pero mesmo assim, o Senhor Jesucristo está interessado em caminhar com nós outros. A segunda coisa que esse texto também nos aponta é que o Senhor Jesucristo ele está interessado em nossos problemas. Ele se preocupa com nossos problemas. E para com esta base, nós outros encontramos no versículo de número 17 que Jesucristo, além de andar com eles, Jesucristo se preocupou e tomou um minuto ou minutos de sua atenção, porque já estava ressuscitado, e lhe perguntava: o que passou? O que está passando? Por que vocês têm esta cabeça baixa? Por que vocês estão pensativos? O que é isto que passou? O que está sucedendo? O que vocês têm de tristeza em vossos corações? E justamente o que nós outros podemos ver aqui é que os discípulos estavam aí preocupados, turbados em seu coração, o que era com os últimos acontecimentos, que era a crucificação em si. E podemos ver que Jesucristo aqui, pós-ressurreição, ele demonstra para nós outros que está interessado em escutar nossos problemas. E indudablemente quero compartilhar contigo neste princípio de semana é que não importa a circunstância que nós outros estamos passando ou o que estamos vivendo
sea en el colectivo de nuestra familia, o sea individualmente, o sea estas preocupaciones que andam já rondando nuestros pensamientos, ou quizás turbando nuestro corazón, que quizás nosotros no hemos compartido con la esposa para no dejarlas preocupada, no hemos compartido con los hijos para no las dejar preocupado, pero certamente es que já está radiando ou já está nos intrigando esta situação. Pero eu quero dizer-te a este princípio de semana que nosso Senhor Jesucristo está interessado em mis problemas e também em los tuyos, a você que me escuta em esta noite. E eu quero dizer-te que nosso Senhor Jesucristo, ele toma seu tempo para interessar-se por nós e principalmente por nossos problemas. E lo lindo seria que nós pudiéramos, em este domingo de ressurreição, aún que estamos viviendo, que nós possamos compartilhar estas dificuldades, estes problemas, nossas preocupações que temos com nosso Senhor. E por último, e não menos importante, quero compartilhar contigo, e para concluir minhas palavras, justamente o que nós encontramos no versículo 32. E aqui quero enfatizar especificamente para concluir estes minutos que quero chegar e compartilhar esta palavra contigo. Que nosso Senhor Jesucristo também ele está interessado em inflamar nossos corações. E podemos ver por el versículo número 32 que nos diz assim: e se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón quando nos hablavam por el camino? Quando nos abria as escrituras, podemos ver que propriamente chamou a atenção destes dois discípulos, que mientras o Senhor Jesucristo, em aquele diálogo tão lindo, pós-ressurreição, primeiro se preocupou em andar com os sujos, se preocupou com seus problemas, pero automaticamente as palavras do Senhor Jesucristo inflamavam o coração de seus oyentes. E neste caso eram simplesmente dois discípulos que caminaram com ele por aquele curto lapso de tempo. E podemos ver que depois deste relato, o Senhor Jesucristo se transfigurou e saiu de seu meio, mas eles não tiveram la dúvida nenhuma que eram palavras do Senhor. E para nós iniciar esta semana, queridos, eu queria dizer-lhes que o Senhor Jesucristo não perdeu a eficácia por lapso, por la transcorrência ou por el transcurrir de los tiempos. El Senhor Jesucristo sigue sendo el mismo que foi no passado, el mismo que é em tempo presente, e te puedo afirmar por las Sagradas Escrituras que é el mismo em tempo futuro. E aonde quero chegar com tudo isto? Que Ele continua inflamando nossos corações através da persuasão de seu Evangelho. E eu queria compartilhar contigo nesta semana, ou este princípio de semana, é que você não perca a esperança, que você não se detenga com os problemas, com as dificuldades que nós estamos passando por as circunstâncias que estamos vivendo, de certa forma, dentro do contexto local de nossa cidade, do contexto nacional de nosso país, ou até mesmo do contexto mundial de nosso país, de nosso mundo propriamente dito. Mas eu quero dizer-te uma coisa, que não te detengas em tus projetos, não te detengas em tus sueños, não te detengas com as circunstâncias que nós estamos passando. Porque se há alguma coisa verazmente contundente em las Sagradas Escrituras, é que nosso Senhor Jesucristo, Ele se apresenta para nós e inflama nossos corações. E este é um processo que vai de adentro hacia fora. Porque Ele está interessado em los detalles mais íntimos de nosso ser, los detalles mais íntimos de nosso coração, e está interessado que este seja um sistema abrangente, que vai começando de a pouco dentro de nós e vai abrangendo toda a nossa existência. E para concluir estes minutos de meditação na palavra do Senhor, eu quero dizer-te, não temas as circunstâncias, mesmo que seja diversa que estamos passando por este tempo. Mas eu quero dizer-te que o Senhor Jesucristo, assim como Ele anduvo, assim como Ele se interessou, assim como Ele propriamente através de suas palavras inflamou os corações desses discípulos, e também está interessado de inflamar nossos corações também.
E ojalá que você em esta semana pueda encontrar-se, ou pueda que seja em este momento de soledade que você está vivendo, que você está solo, recluído dentro de tu casa, ou quizás no transcurso de ir a ser um mandado, você pode experimentar o que estes discípulos experimentaram no caminho de Emaús. E ojalá que nós possamos estar com a segurança que estamos acompanhados, que há alguém que se interessa com nós. E por último, e não menos importante, que Ele está interessado em fazer de nós uma antorcha. Alguém que pueda transmitir as boas novas de esperança em Cristo Jesus. E já sem perca de tempo, eu quero dizer-te que pueda ter início de semana bendecido por el Senhor. Que você pueda ter uma semana contundente. Que o Senhor pueda falar contigo. Que o Senhor pueda proporcionar-te grandes coisas em Cristo Jesus. E eu quero dizer-te que desde acá vamos estar orando por você, orando por tu família, orando por tudo isto que nós estamos propriamente ditos, predeterminados para elaborar no decorrer desta semana. Mas eu quero dizer-te, não perca a esperança, porque há alguém que está interessado de ser partícipe de todos os detalhes de tu vida. E ojalá que possamos abrir a porta de nosso coração e deixar que Ele entre e pueda ser morada em nós e pueda estar intimamente relacionado com nós em todos os aspectos de nossas vidas. Que o Senhor te bendiga, que o Senhor te guarde, que o Senhor te use no decorrer desta semana para que você pueda ser o vínculo de bendição para alguém que está direto e diretamente relacionado contigo no decorrer desta semana. E para não quedar simplesmente em minhas palavras, quero orar contigo, meu irmão, nesta noite, no nome de Jesus, e declarar uma palavra de bendição sobre tu vida. E se você quer orar comigo, curve tu cabeça, cerre tus olhos, aonde você quer que você se encontre nesse momento, e oramos juntamente no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e maravilhoso Padre, no nome de Jesus, quero agradecer-te, Senhor, por esta oportunidade que tu me has dado, Senhor, para poder transmitir tu palavra juntamente com nossos irmãos, com a família cristiana, aonde quer que chegue, Senhor, esta reflexão, Senhor, através desses aparatos tão lindo que é a tecnologia. Meu Padre, te pido, Senhor, que tu dê princípio de semana, Senhor, bendecido, Senhor, que eles possam ser guardados, fortalecidos, renovados, cheios de la unção e la graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Te pido, Padre, bendice, Senhor, a cada as grandes coisas, proporciona, Senhor, tempo, Senhor, de grandes coisas. Padre, que tu pueda ser, Senhor, que as grandes promessas, Senhor, puedan ser sobre a vida de tus hijos. Te pido, Senhor, que tu puedas, Senhor, neste tempo, estar fortalecendo, renovando. Que não venhamos a nos sentir solos, Senhor, neste caminho. Que tu puedas, Senhor, ó Deus, estar atento, Senhor, a nossas questões mais íntimas, Senhor, que nós temos em nossas vidas. E que principalmente, Senhor, tu puedas nos dar a esperança, a fé necessária para que nossos corações possam estar inflamados em Cristo Jesus. Padre, te pido, Senhor, bendice, Senhor, a cada de tus hijos e nos conceda uma semana bendecida no nome de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Queridos, que o Senhor te bendiga, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre no decorrer desta semana. E seja hasta a próxima e que o Senhor pueda te coronar nesta semana com muitas bendições. E qualquer coisa, estamos em comunicação por privado, pero certo é que o Senhor te ama assim como nós, em el nome do Senhor. Que o Senhor te bendiga muito. Um grande abraço em Cristo Jesus.